Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Sempre com portais maravilhosos para você. E hoje a gente segue falando de um tema muito massa, né, Sol? Sim, um tema que chegou na nossa vida através de um grande amigo que está aqui hoje para a gente aprofundar nesse tema. A gente já teve a parte 1, que foi sobre o Eneagrama com o Marco Guarita. Então seja muito bem-vindo. Gratidão. E hoje a gente teve um insight de trazer um tema muito legal. Prazer em me conhecer, o prazer em me conhecer. Nossa, esse tema é perfeito, né? Porque quando a gente fala do autoconhecimento, é justamente isso. Essa brincadeira com a palavra eu achei genial. É muito bom mesmo. Ideia do Marco. Ah, bom, hein? E essa ideia veio há 10 anos atrás, quando eu comecei nesse mundo do autoconhecimento. E um dia eu escrevi: estou descobrindo uma pessoa que eu não conhecia. E foi muito mágico, né? E de lá pra cá eu tô sempre com essa pergunta, né? Quem sou eu? Muito Maravilhoso. bom. E antes de começar o episódio, estamos aqui brindando com muita alegria, com muita gratidão, porque com muita temos saúde. Muita saúde, energia e vibe boa, que é o slogan do nosso parceiro aqui, o Karuna Kombucha. Estamos muito felizes com essa parceria. Kombucha maravilhoso. Kombucha chegou na nossa vida através de um Scooby que a gente ganhou e a gente começou a produzir nosso próprio kombucha. E aí agora o universo nos mandou um produtor maravilhoso de kombucha, que é o Luan, e nos presenteou com essas garrafas maravilhosas, com esse elixir da vida, né? Que o diferencial dele são essas alquimias que ele faz. Então, por exemplo, eu tô tomando aqui o Shanti, que é capim santo e maracujá. Qual que você tem? Eu tô tomando mate, limão e gengibre, que é o Caia. E você, Marco? Mate Guaraná, maravilhoso. Olha, os convidados nossos aqui estão muito bem recebidos com esse elixir maravilhoso. Mais de 2 milhões de probióticos você recebe quando você toma esse chá fermentado naturalmente. Que assim, a galera nova era já conhece muito bem. E se você não conhece ainda, né? Pesquisa, dá uma olhada lá na página do Karuna Kombucha. E o diferencial desse kombucha, gente, é uma bruxaria, o que o Luan inventou. Ele descobriu a fórmula para o kombucha ir ficar fora da geladeira. Tipo, o kombucha não explode, né? Pra quem conhece kombucha, quem bebe, quem compra kombucha, o kombucha sempre é gelado, né? A gente compra na geladeira nos supermercados. E esse kombucha, ele pode ser transportado fora da geladeira sem risco de explodir. Então, se você morar em qualquer lugar do Brasil, em outro estado, morar em outro país, você pode comprar o kombucha da Karuna. Se você comprar um pack inteiro de 12, o frete sai grátis no site. Então, dá uma olhada lá, karunakombucha.com.br, os links também estão na descrição e aproveita, né? Em breve a gente vai colocar um cupom lá também. Se de repente você abrir esse episódio no nosso site, pode ser que tenha um cupom lá, não sei se a gente já colocou ainda, mas dá uma visitada lá, a gente já vai fechar um cupom legal para você ter um desconto. E aí é o seguinte, galera, a gente também temos vários movimentos acontecendo aqui, estamos na temporada São Paulo e tá demais, muitas coisas boas acontecendo. A nossa casa vai receber vários eventos nos próximos meses, não é? Então, o que eu deixo de dica, eu não vou revelar agora, porque a gente ainda tá nos últimos detalhes, né, para fazer toda a programação, mas fica ligado no nosso Instagram, fica ligado nos nossos stories, que a gente sempre mostra a nossa vida lá, e aí fica fácil para você acompanhar os movimentos. Inclusive, se você mandar um DM pra gente, tiver interesse em participar de um grupo VIP no WhatsApp, você manda um DM lá, que aí você fica sabendo dos eventos com mais velocidade, né? Isso, a gente já tem esse grupo, né, de algumas pessoas que participaram de vivências que a gente já fez anteriormente. Então essas pessoas sempre ficam sabendo com antecedência. E às vezes no Instagram não dá pra saber, né, quando tá rolando alguma coisa. E algo que chamou muito o nosso coração esse ano de fazer essas vivências, fazer esses movimentos, estando em São Paulo, que possibilita as pessoas chegarem até nós com mais facilidade, é que a gente faz um trabalho com a fotografia, né?
em eventos de autoconhecimento, em palestras, em retiros, cerimônias. Então, esse ano passado, a gente fez mais de 40 vivências, né, fotográficas, vamos dizer assim. Então, a gente ganhou muita experiência vendo outros facilitadores fazerem retiros e palestras e, enfim, vários tipos de movimentos e experiências. E aí a gente sentiu esse chamado de fazer também as nossas próprias vivências. Então, se você se sentir conectado com a gente, manda uma mensagem lá para participar junto conosco. E se também quiser nos indicar para alguém que está fazendo algum evento, para a gente ir lá fazer a cobertura fotográfica, a gente vai adorar. Boa, então vamos para pauta, porque o tema de hoje é daqueles temas que a gente gosta de aprofundar. Estamos aqui com o Marco. E a gente estava conversando aqui na mesa antes de iniciar o papo até, né? Sobre esse lance de nos conhecer e por que fazemos o que fazemos, né? Essa é uma coisa que vem permeando aí as nossas conversas, o campo, até a mentoria que a gente está fazendo juntos, né? Com a Mel, Divina Ordem, João, um grande abraço para vocês. Estamos muito felizes com esse conhecimento. E aí traz muito desse porquê das coisas, né, Marco? E, cara... E até mesmo pegando o gancho com o tema, né? Não esquecendo do tema. O prazer em me conhecer. E que prazer é esse em me conhecer? Por que que eu quero me conhecer? Por que que eu tô nessa jornada do autoconhecimento? Por que que a gente tá aqui fazendo esse podcast hoje? Esse porquê que motiva todas as nossas ações da nossa vida, né? E uma coisa muito importante que me veio, né? Eu fiz um mergulho das duas últimas semanas nesse porquê. E muitas vezes eu buscando fora em livros, mas na verdade, muito da virada de chave está na nossa própria história. E aí quando você olha para a sua própria história, você reconhece o seu próprio valor, o seu propósito, a sua missão de vida. Você olha para os seus pais, faz perguntas poderosas, porque perguntas poderosas transformam as vidas. Total. E aí, será que a gente já contou? Por que a gente faz o que faz no Tribe Zen, né? Por que a gente faz o que faz, né? É muito legal porque muitas vezes a gente tá no meio aí da produção e depois passa aqui 2 anos que a gente já tem esse projeto e olhando para trás começa a ter uma clareza maior. A gente já começa com um anseio, né? Com uma visão do que almejamos, né? Lógico, pra gente começar a direcionar esse projeto da gente, do jeito que a gente fez, de nos comunicar, de nos expressar, de conseguir, através dessa relação que a gente cria, aprender mais, trocar experiências, conectar com pessoas e também aproveitar o conhecimento de todos que nos cercam, de quem a gente se conecta, para levar adiante essas mensagens que podem transformar vidas. O que você vê mais, Sol? Eu, por exemplo, eu sempre tive essa ânsia de me melhorar, mas não no sentido de que eu não sou boa o suficiente, mas num sentido de que como eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso ir além. Então, muitas das motivações da minha vida foi com base nisso. Eu olhava para minha família, sempre os amei. Hoje em dia entendo que eu tenho que honrar tudo que eu passei com eles, mas eu olhava aquilo e falava, eu não quero isso para mim, quero ir além. Como eu faço para ir além? Então, eu sempre fui buscando esse melhoramento. E eu sinto que o Tribe Zen, ele me ajuda muito a eu ir atrás desse melhoramento e poder compartilhar com as pessoas. Porque é como se eu não me sabotasse. Porque não tem caminho. Como que eu vou falar de autoconhecimento sendo que eu não tô me trabalhando? Então, a gente só consegue falar a partir do que a gente vive. E a gente consegue falar do que a gente não vive também. Só que as pessoas vão sentir essa frequência, vão sentir que não é verdadeiro. E por que a gente tá se conectando com tantas pessoas maravilhosas e por que a Mel fala tanto da frequência da verdade, né? A Mel, que é nossa amiga aqui, que nos conectou com o Marco. Porque é a frequência da verdade que vai fazer a nossa vida se transformar e transformar a vida de quem é tocado por nós, né? Coisa maravilhosa. Eu vou dar um feedback de fora, né, do Tribe Zen, e uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo que são 50 mil sementes plantadas até esse momento. Pessoas maravilhosas que vêm aqui compartilhar as suas verdades, falar de conhecimentos sagrados, das suas experiências. E nesse movimento mesmo, nesse flow, né, que vocês trazem muito lindamente, da comunidade, do social... Cara, isso é coisa maravilhosa, né? Sim. Me alegra o coração.
A Parabéns. gente tá muito feliz mesmo, porque se pensar, a gente ainda tá... A gente foi pra 43 episódios lançados, né, do Aham. Tribe Zen. E a gente tá alcançando aí esse número de 50 mil plays, então a gente tá muito, muito, muito feliz. Muito legal, demais. É. E aí, Marco, cruzando com o que você tem estudado, o que você tem ajudado as pessoas em terapias e até no que você gostaria de aplicar, como que no seu trabalho você conecta essa história do porquê com os estudos do Enneagrama, com os estudos que você tem feito aí? Sabe, irmão, eu senti no meu coração de compartilhar um pouquinho da minha história. Eu nunca falei isso nas redes Olha, sociais, ao vivo, nos processos terapêuticos, sim, mas sei lá, foi um chamado que eu tive da minha alma mesmo, né? Porque olhando para minha história e sempre com muito respeito, né? Com muita honra e com muita gratidão por tudo que aconteceu, porque hoje eu tenho a consciência que eu estou aqui por causa desses acontecimentos, diferente de antes, onde havia só a culpabilidade. Então a minha história começa no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, uma criança daquelas, né, que sobe em árvore, cai, que brinca, que gosta de jogar bola, né, muito ativa, mas ao mesmo tempo, o que acontecia com essa criança? Ela não queria voltar para casa de jeito nenhum, porque ela tinha um pai com sérios problemas. Meu pai, ele tinha problemas, né, mentais muito graves, ligado à bipolaridade, e também tinha a questão da bebida. Então, o ambiente dentro da minha casa era muito violento. Então, minha criança adorava estar na rua, na casa dos meus amiguinhos, né? As mães cuidavam lá de mim, e era isso. Sentia muito medo, muita vergonha, porque dentro da minha casa eu não podia jogar bola, não podia levar meus amigos, meu pai não falava comigo, a minha mamãe, nossa senhora, mamãe maravilhosa, trabalhava tanto, né? Telefonista da faculdade, vendia calcinha, fazia um monte de coisa lá para poder sustentar a nossa casa. Sim. E aí, lá atrás eu senti, irmão, uma ferida emocional muito forte chamada da rejeição. Então eu não conversava com meu pai, né? A gente não se falava. E com o passar dos anos, o não se falar se transformou em brigas. Porque é aquela coisa, né, do filho que quer proteger a mãe, vai crescendo, e aí eu comecei a brigar cada vez mais Vai com ele. acumulando os não ditos, né? Exatamente isso. E uma sensação inconsciente que hoje eu sei só o que era que eu não era digno de amor. Sabe? Hoje, estudando melhor, eu consigo ver, mas naquela época não. E aí, conforme eu fui crescendo, né, adolescência, saindo, curtindo, fazendo as coisas, eu comecei a brigar muito com meu pai. E eu sempre falo pra minha mãe, por que você não separa dele? Por que você não separa dele? Vamos embora dessa casa, tudo. E ela, na consciência, né, ela tinha muito mais experiência de vida do que eu, ela me respondia, não é assim, desconversava, eu também não tinha com quem compartilhar, né? Um dos detalhes é que eu tinha muitas infecções de garganta. Todos os meses eu tinha que tomar aquela injeção muito doída, né? A Bezetacil, Clássico. porque eu não podia falar. Uau. E aí isso foi se estendendo até que aos 16 anos de idade, ela resolve, ela já viu que eu tava maiorzinho e a gente sai de casa. Né? A gente saiu de casa porque uma das questões muito fortes é que ele nos perseguia, a gente tinha que sair fora de casa, dormir na casa dos outros, então a gente tinha muito medo, né? A gente vivia nesse medo muito forte. E aí a gente resolve sair. Mamãe sai de casa, eu saio junto com ela, e aí um dia ela me pede, né? Ela virou e falou, filho, vai lá e leva essa carta, que era uma carta que representaria, né, o divórcio para ele assinar, e nesse momento foi muito impactante, porque eu fui, levei essa carta pro meu pai, né? Eu lembro que eu tava de bicicletinha, fui lá, levei a carta para ele, e aí eu entreguei a carta e fui até numa boa. E aí ele já começou a fazer pergunta onde a gente estava, aí eu já me irritei, já briguei mais uma vez, entreguei a carta, fui embora. E aí acontece algo inesperado, né? Porque depois de 3 dias, ele tira a própria vida. Uau. Nossa. E esse momento foi muito impactante, né? Quantos anos você tinha, Eu Marco? tinha 17 anos, 16 para 17, eu sou meio ruim com os números, né? E foi muito impactante. Eu lembro que a gente pegou um ônibus indo para São Paulo, minha mãe desesperada, e eu automaticamente esfriei, racionalizei, falei, minha vida vai ser muito melhor sem isso.
Então eu sabia que uma parte de mim tinha morrido junto, né? Que toda a culpa ia vir. E aí eu comecei a repetir certos padrões dele. Certos padrões. Com 19 anos se instala uma crença muito poderosa em mim que eu virei e falei, eu não sou igual a ele, sou pior que ele. E aí esses processos, né? Esses processos, eles foram se permeando. Então tinha uma coisa muito forte. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, muito alegre, muito feliz, né? As pessoas adoravam estar comigo, mas eu tinha uma coisa única, que era a autossabotagem. Então eu era um mestre da autossabotagem. O cara que se sabotava era eu mesmo. Ganhava os prêmios, ia buscar, os trabalhos, as mulheres diziam que me amavam, eu saía correndo, porque tudo isso era uma ressonância que vinha dessa ferida emocional, de todas essas questões que estavam acontecendo. E aí eu resisti a isso, né? Nesse processo de fuga, de anestesias, até os 33 anos. Com 33 anos eu joguei a toalha com humildade e falei, já não dá mais pra mim. Preciso de ajuda. E aí, quando a gente pede ajuda, ela vem, né? Dá permissão, né? Dá permissão pra entrar. Mas eu já tinha me metido num buraco muito profundo. Muito profundo. E não ia ser tão simples assim pra sair, né? Porque toda causa tem um efeito. E aí, aos 34, veio um segundo ponto muito forte de inflexão, que foi quando eu tive um EQM, né? Eu estive em estado de quase morte. E eu liguei pra minha mãe, nossa, essa foi forte, porque eu liguei pra minha mãe, me despedi dela, peguei o telefone, liguei, minha mãe mora na Europa, né? Falei, mãe, tá acontecendo isso, eu senti que eu tava passando muito mal, comecei a ficar um pouco cego, né? E aí eu desmaiei, eu só consegui sair, né? Abri a porta do meu apartamento, chamar os vizinhos, e aí teve todo um processo, eu fiquei 3 dias na UTI, e depois desse momento, aí eu falei, agora tudo vai mudar. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, do meu porquê, é que eu vim aqui para me superar. E esse superar através do autoconhecimento, que trouxe essa transformação e que me levou a estar aqui onde eu estou hoje. Com certeza. E foi muito forte tudo isso, né? Por que eu tô contando isso para vocês? Porque isso aconteceu comigo, mas acontece com muitas pessoas. É muito mais comum do que parece. Não sei se nesses graus, né? Mas tá aí. Porque a gente tem que fazer uma escolha. E a escolha do autoconhecimento liberta, porque senão acaba se transformando um fantoche da criança ferida, das percepções e do próprio ego. E aí, nesse momento, com 36 anos, eu comecei as buscas. Depois de um tempo, eu fui para a Europa. Encontrei a minha mãe, fui passar um tempo lá. E aí que veio a grande virada de chave. Eu encontrei o Eneagrama. Aí, a hora que eu vi isso, eu falei... Descobriu a bruxaria. Pelo amor de Deus, que história é essa que esses caras estão me contando? E ali eu encontrei muitos dos outros porquês e encontrei meu propósito, minha missão de alma. E isso foi me libertando, né? Libertando de todos esses processos que me trouxeram aqui hoje. E eu tô muito feliz por tudo isso, né? Com muita consciência, compreendendo, né, que cada um faz o melhor que pode, e essa questão da relação com os pais, né, as percepções fantasiosas da criança, idealizações, né, que tem muito a ver com os padrões, e olhar, cada um faz o melhor que pode com o nível de consciência que tem. Sim. Bom, que história, nossa, profunda, forte, emocionante. Forte. A gente convive com o Marco praticamente aqui em casa, ele é nosso amigo aí há alguns meses, e ele contando essa história com essa profundidade aqui, a gente ficou até emocionado, né? Quem estiver assistindo em vídeo vai ver o nosso olhinho brilhando. Só faltou dar um nozinho aqui na garganta, mas nossa, que forte, muito bonito a sua história, Marco, parabéns, muito bonito, essa superação, essa força e esse porquê tão forte, né? Dá pra ver de onde vem o seu porquê agora. É uma força, irmã, que eu não sei te falar, sabe? É uma força dentro de mim inexplicável. É a força de Deus, que não tá em mim. Tá em todos nós. Essa força da vontade, da verdade, de sair. E como minha irmã bem fala, cumprir o combinado com Deus aqui. Porque a gente veio aqui para ser extraordinários, divinos. Sair dessa história, né, do ego, que quer convencer a gente que é miserável, desses padrões condicionados da sociedade. Então, nesse mundo, eu sou revolucionário mesmo, sair né? da média, né? Tem a ver com a minha personalidade, profundo, intenso. Tem os padrões aqui que se deslizam.
Mas é isso, é sobre isso, né? É sobre isso. Quando a gente fala de histórias, né, e começa a revisitá-las, eu percebo que muitas vezes essas memórias do passado, elas contêm uma narrativa condicionada. Ou seja, a gente percebe de um ângulo em que nem sempre é o que aconteceu, mas é o que a gente guardou daquilo por todos esses acontecimentos positivos e negativos, né? E aí começa a criar esse filminho na nossa cabeça que muitas vezes a gente, depois na vida adulta, depois se conhecendo melhor, começa a falar, poxa, eu tinha essa visão, mas não foi bem assim que aconteceu, né? E ressignificar esse passado, se conhecendo cada vez mais, algo poderoso, né? E nisso eu acredito que o Enneagrama traz muita clareza nesse processo. Isso que você está falando, irmão, é mágico. É mágico. Por quê? Porque estas percepções, elas ficam instaladas no nosso inconsciente. E no inconsciente não tem tempo, ela está no nosso corpo. Parece que esqueceu, mas não esqueceu. Elas estão ali, elas estão vibrando. E elas se manifestam aonde? Através dos nossos comportamentos. Então, quando nós falamos do Enneagrama, ele fala das motivações mais profundas que estão por trás dos nossos comportamentos. Os padrões com os quais a nossa criança filtrou a realidade, percepção, real ou não, mas ela viveu dessa forma. Porque não é o que aconteceu, mas sim como a criança percebeu tudo isso. E isso fica criando essas ressonâncias. Então, a partir do momento que a gente vê, na minha opinião, né, o Enneagrama é o sistema de autoconhecimento mais poderoso que eu conheço, porque ele funciona. É como colocar um espelho. Você coloca um espelho que ele está refletindo o quê? As suas sombras, o lado mais obscuro, que é o ego, e do outro lado, o seu lado mais luminoso, que é o seu ser, a sua verdade. E eu senti no meu coração de trazer um pouco de uma milésima parte falando um pouco sobre essas 9 personalidades que estão em todos os seres humanos do mundo, independente, cor, raça, credo, país. É sobre isso. Falar um pouquinho dessa dualidade, né? Trazendo aqui o profundo e o sentido de humor para as pessoas aí se verem ou verem, né? As outras pessoas, porque é muito mais fácil ver no outro do que em si mesmo, né? Porque a gente fala do inconsciente. Total. Uau, nossa, até passa um monte de sensação através do meu corpo quando você fala isso. Porque, não sei, é tanto mecanismo de defesa, né? Tanto mecanismo de defesa para não olhar para aquelas sombras que estão ali guardadinhas. É como se a gente viesse para esse mundo, né? E todo mundo tem coração, olhos, boca, os órgãos, né? E aí a gente tem esse... É como se fosse um software, né? Do jeito que a gente... É um programinha, do jeito que a gente interpreta a vida e lê a vida. E cada um tem um. Então, para o pessoal que não escutou o último podcast, nós falamos de 9 tipos de personalidade, 9 modelos mentais, 9 formas com as quais nós interpretamos a vida e nós interagimos. E isso é muito mágico, porque uma das primeiras coisas que traz é nós somos diferentes. Nós somos diferentes, e isso ele marca com uma extrema precisão e é realmente libertador. Uma das coisas que mais me libertou foi isso. Eu falei, cara, agora eu entendo porque as pessoas fazem o que elas fazem. E com o nível de consciência mais baixo, onde está a maioria das pessoas do mundo ainda, elas se tornam muito previsíveis, né? Sim. Então o Enneagrama é uma ferramenta para ser usada com muito respeito, sabe? Com muita compaixão, com muita empatia. Ela é um sistema de amor mesmo, eu falo, né? De amor e compreensão. E já que você falou, irmão, me conta que você está sentindo umas coisas no corpo aí? Quando a gente revisita histórias do passado, né? A história sua conecta com a minha, sensações começam a emergir aqui. É isso. Sentir é bom. E olha que interessante, né? Que ele falou, sinto no meu corpo, e aqui nós falamos, sentir é bom, porque muito pela comunicação, né? Eu trabalho com análises, a gente já percebe por onde começa. Então, o que nós falamos que é a tríade, né, dos viscerais instintivos nos quais nós temos os tipos de personalidade, eu gosto mais da palavra arquétipos da personalidade, nós temos o arquétipo 8.
que são pessoas viscerais, instintivas, né? Que tem uma coisa muito forte relacionada ao poder, ao controle, à ação, a serem destemidos. Só que aí tudo começa no começo. A redundância agora para explicar da primeira infância. Por quê? Existe uma ferida muito profunda e essa ferida ela está ligada à vulnerabilidade, à sensação de ser vulnerabilidade. Então, para essas pessoas, significa a morte da própria inocência. E aí se instala uma crença que a vida foi injusta, que é preciso ser mais forte, que os fracos são massacrados. E isso é muito interessante. Se você sentir de compartilhar, irmão, me corta aqui e você já vai falando. Mas vamos esticar um pouquinho mais o conteúdo para dar para entender melhor. E a partir desse momento, fecha-se em uma couraça. Em uma couraça que busca essa força, essa agressividade como um ataque para se defender. Porque tem uma interpretação da realidade que se for vulnerável e abrir o seu coração, vai ser violado novamente. Então essas pessoas, elas acreditam que elas foram traídas. E aí, a partir desse momento, tem um radar muito forte. Buscando a mentira. Então, tem a questão da verdade também, irmão, mas isso é muito inconsciente, é que qualquer relação que possa ter pode levar a essa dor de ser machucado da primeira infância. E tudo acontece de uma maneira muito inconsciente. E a partir do momento que começa a fazer o trabalho de conexão com o seu coração, tudo muda. Por quê? Acessa a sua qualidade essencial, que é a inocência. E o que vem a inocência? Um sentido de alma que já não existe mais culpa. Não se culpa, não culpa o outro e traz aquela leveza da criança, né? Porque quando a gente fala desse lado mais bélico, briguento, e é uma energia, né? Eles e elas, que nem uma amiga minha falou outro dia, eu não preciso falar nada, eu só preciso chegar. Então você olha no olho deles, você sente a energia, é um outro lugar. É atômico, né? É. E a hora que tem uns estalidos mesmo, que a raiva toma conta e explode, aí sai de baixo. Cada um para um canto, né? E depois volta, e depois passa. Mas quando ele traz essa questão da inocência e resgata o seu próprio coração, é a coisa mais linda que existe. Porque eles são que nem os caranguejos. Porque eles são duros por fora e molinho por dentro. Você olha e acha que é um urso panda? Não, eles são, nossa, eles são ternos. Eles têm um coração lindo. Eles são dóceis, porque você imagina unir toda essa força, né? Porque são os grandes líderes. Tem essa força de ação, essa potência, esse lado destemido com a inocência da criança. E aí eles se colocam a serviço das outras pessoas. E o serviço deles, sabe qual que é? Inspirar as outras pessoas a serem grandes líderes de si mesmos. É realmente magnífico, né? Magnífico. Olha, o Marco tá trazendo esse conceito aí do 8, né? Porque eu sou um número 8, identificado aqui pelo nosso irmão, né? Porque eu não tinha nem menor referência, né? Eu tive conhecimento há pouco tempo desse estudo do Enneagrama e realmente posso dizer, depois de alguns papos, algumas consultas aqui com o Marco, que é um sistema extremamente detalhado e preciso de autoconhecimento. Eu achei assim, impressionante mesmo, quando você vai se descobrindo através dessas nuances com essas análises do terapeuta. Mas eu tenho uma dúvida interessante aqui. Enquanto você falava, você falou muito do que foi instalado na infância, ok. Tem alguns estudos, como astrologia e coisas desse tipo, que são baseados no movimento dos astros, claro, e nas nossas datas de nascimento e tal. Então, já existe ali um arquétipo formado, uma informação instalada. Mas do jeito que você falou do Enneagrama, a minha dúvida é, quando a gente começa a formar nossa personalidade através do nosso desenvolvimento até os 7 anos, como a gente já conhece e tal, que a criança absorve tudo, né? É ali que eu começo a desenvolver esse meu arquétipo 8, ou eu já venho com isso instalado no meu DNA? Magnífica
pergunta, porque isso divide algumas das escolas. Algumas escolas acreditam que a gente vem com essa predisposição e é como se a gente estivesse dentro de uma casinha, né? E decorrente do que acontece, faz essa escolha. Eu já venho de uma percepção minha, né? Mas isso sou eu e as escolas e grandes nomes do Enneagrama também que acreditam, é como Einstein falava, Deus não joga dados. Então eu vejo que nós já trazemos isso desde um outro lugar. Eu também. Então nós nascemos, porque existem casos, né, de gêmeos, estudado, de uma série de outras coisas, que não é a infância que determina isso, mas sim o filtro que a pessoa já vem, porque ela vem num caminho da sua própria essência. Quando nós falamos do Enneagrama, nós falamos do essencial, do divino, e o ego é outra polaridade. O ego é o grande mestre que nos ensina a mudar a percepção sobre si e mudar a nossa realidade. Sim. No entanto, que uma coisa que eu ouvia sempre da minha mãe, por exemplo. Um filho dá trabalho e o outro não. Ela fala assim, criei as duas filhas igualzinho. Um sai de cada jeito. E é isso que você está falando. Se a gente traz essa personalidade de algum lugar, ela não é criada dentro do âmbito familiar. Lógico que vai ter muita interferência. Porém, se a gente caiu naquela família e se a gente vai desenvolver esse tipo de personalidade ao longo do tempo, é porque essa é a missão mesmo, não é verdade? É isso, são os padrões, né, irmã? São os padrões. No filme Soul tem uma cena muito curiosa que as alminhas estão em salas e cada uma delas estão desenvolvendo já sua personalidade lá no mundo das almas. Que maravilha, antes de ir pra Terra. Eu quero ver. Vai em sentido do que eu tô falando, né? E a gente traz isso muito profundo, já passando, né? A gente vai dar só uma pincelada muito rápida hoje pra gente conseguir falar sobre os 9, né? E depois a gente vai se aprofundar muito mais sobre isso. Quando a gente já vem para o vizinho, que a gente chama o 9, então o que acontece com essas pessoas? E esse é um lado muito profundo mesmo, porque tem uma ferida causada pelo ego que eu não sou visto, eu não tenho importância, eu não existo. Olha isso. E aí isso gera uma profunda desconexão do seu próprio interior. E aí se instala o que nós chamamos a preguiça. Porque a preguiça não tem nada a ver com não fazer as coisas. A pessoa pode fazer 1000 coisas, mas não fazer aquilo que ela tem que fazer. Mas é um adormecimento para o seu interior, o esquecimento de si. Que representa o ponto 9, né? O esquecimento de si. E aí, essas pessoas, elas entram em um lugar como se a vida delas não tivesse importância. E elas acabam se adaptando excessivamente aos outros. A pergunta só, não, vai você, escolhe você, faz você, deixa pra lá, as coisas não são assim, porque o que eles realmente buscam é a paz. E eles têm pânico ao conflito. Só que acabam não se posicionando. E aí entram questões muito fortes, né, ligadas à procrastinação. Você olha pra pessoa, você não consegue entender, porque ela tá ali maratonando Netflix já há 5 anos. Porque ela não olha para essa realidade objetiva, a teimosia, a procrastinação, mas isso é a neurose causada pelos próprios pensamentos. A inconsciência. Começou o trabalho de cura e de reconexão com o ser espiritual, tudo muda, porque é tudo o contrário. É um paradoxo, né? Porque você olha, a hora que eles conectam com essa qualidade essencial, que é a ação certa, a ação amorosa, pelo amor de Deus, é uma das energias mais lindas que existem, porque ela representa a paz, ela representa a harmonia. Então os 9, ele tem essa questão única, né? Que eles conseguem ouvir a opinião de todas as pessoas com aquela paciência infinita, aquele estado de presença e depois integrar tudo isso. Me veio o João aqui na cabeça, porque é exatamente o João. A gente vai falando, a gente vai lembrando as pessoas que a gente ama, né? E nossa, pelo amor de Deus, eu amo esse homem. E o João é uma pessoa muito trabalhada, né? E essa gentileza que ele traz, né? Nossa, outro dia eu tava na casa dele 3 horas da manhã, ele olhou pra mim, deu um sorriso. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero ser igual ele. E é muito bonito isso, né? Porque ele sai dessa questão da indolência, ele sai desse lugar que não tem nada a ver a partir do momento que trabalha com autoconhecimento. E aí ele traz essa ação, a proatividade, um poder mais centrado. Nossa, é muito maravilhoso, é lindo, né? Mas olha só, tô escutando todo esse papo também, me surgiu mais outra observação ou dúvida aqui que pode auxiliar os nossos ouvintes aqui, que é o seguinte: sabemos que
estamos, não somos, né? Quando a gente fala, por exemplo, vivo agora muito ansioso. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu estou ansioso. Esse estado pode mudar em algum momento, né? Por diversos fatores. Então, quando você traz uma análise do Enneagrama, você está mostrando aí um lado positivo e um lado não tão positivo, né? Uma sombra e a luz, o lado da luz. Interessante. E eu vejo que o Enneagrama, ele tem esse detalhamento todo, ele respeita muito o momento de vida e faz você transitar entre isso, né? Vou buscar o meu lado mais interessante e vou compreender o meu lado sombra, porque ele faz parte de mim, né? Ele faz parte, mas eu não preciso viver nesse lugar. É isso, pra gente entender muito, um pouco dessa polaridade aí. Vejo muito de Freud em você. Você tem um psicanalista que habita dentro desse corpo, irmão. Que perguntas maravilhosas. E é realmente sobre isso, porque tudo está em movimento. E com a geometria é a mesma coisa, nada é estático. Então, a consciência, ela está fazendo movimentos dentro da própria geometria. Então, aqui não tem nada a ver com os comportamentos, mas sim com os níveis de consciência que nós transitamos. Uau. Aqui a gente está trazendo só uma pequena polaridade entre ego e essência. Quando nós vamos mergulhando cada vez mais profundo, nós vamos trabalhando sobre isso, porque o comportamento se confunde muito. De 9 eneatipos se desdobra para 27, tem os subtipos, é um estudo e um trabalho de toda uma vida. A gente está trazendo essa síntese aqui para as pessoas já, porque ele gera muita curiosidade, né? Você começa a se ver as pessoas e começa a se falar, pelo amor de Deus, universo, cara, por que não me contaram isso antes, né? E é Ficar só tudo um mais aperitivo fácil. aqui, gente. Só um aperitivo. Se quiser aprofundar, logo a gente vai ter novidade aqui. Com certeza. Passando já para a energia 1, né, o que nós chamamos a personalidade 1, essas pessoas elas têm uma sensação e uma ferida muito forte ligadas a não se sentirem perfeitas. Então elas buscam o quê? Serem perfeitas. E aí leva a uma questão muito forte do perfeccionismo. Então ela tem uma crença. Eu não posso errar. Eu tenho que fazer as coisas da melhor maneira possível. Porque eu quero ser vista como uma boa pessoa. Então, desde muito pequenininhas, elas já têm dentro da cabecinha delas um cruel crítico interno. Autojulgamento, autocrítica. E aí, isso começa a gerar muita tensão nos seus próprios corpos, né? Então, são aquelas pessoas que quando elas não estão fazendo um trabalho de desenvolvimento, você olha, ela é mais séria, tem aquele olhar mais julgador. Sabe aquela pessoa que sempre tem razão? Ou às vezes você tá perto dela e você fala, será que tem alguma coisa errada comigo, né? Porque são pessoas muito inteligentes e têm essa habilidade. Mas isso que eles estão colocando pra fora é só uma projeção do que eles fazem com eles o tempo todo. Exigência, crítica, a questão do moralismo, da ética, dando um exemplo bobo assim pra explicar, né? Aquela pessoa que tá morrendo de vontade de comer uma Nutella. Aí ela sabe lá que tem um óleo de palma, que tem umas coisas que não é legal, não come. Aí vê o outro comendo, tá morrendo de vontade de comer, e ela começa a falar, começa a condenar, começa a criticar. E ela faz o quê? Uma formação reativa. Ela tá pensando uma coisa e sentindo e tá falando outra. Então é muito Não forte, é coerente, né? Falta com a coerência. Por quê? Porque tem que manter essa imagem de ser uma boa pessoa. Mas não é que eles são bons, eles são ótimos. Sim. Essa é apenas a neurose e a conversinha do próprio ego, que tem muita dificuldade de lidar com esses pensamentos mais sombrios, com os impulsos sexuais. Então tem todo um processo. Isso acaba acarretando em somatizações e outras coisas, mas a partir do momento que faz o caminho de volta para casa, porque o caminho de volta para casa é o caminho de volta para a essência. Sim. Para quem eu sou realmente, não para essa historinha que minha mente está me contando condicionada. Olha aí. E aí eles acessam a energia do quê? A energia da serenidade. Então solta aquele coração que se sente irado, o ressentimento, a mágoa, a dureza, a rigidez, o controle, né? Controle que tá muito forte no ponto 1, no ponto 8 também, que eu esqueci de falar, né? Esse controle, solta tudo isso. E aí começa a entrar num flow mesmo, né? Que legal. Porque eles se tornam mais leves, descontraídos. Essa energia traz muito também sobre a sabedoria da disciplina.
Então são pessoas com a moral, com a ética, pessoas que são os grandes mestres, né? A sabedoria, a justiça. Então é um caminho totalmente contrário, né? São extremamente bondosos, é realmente lindo, né? O ponto 1 é maravilhoso. Então eu posso escolher aí um pessoal pro meu time aí do 1 e do 8 aí, pra falar, ó, os caras vão conseguir a disciplina e acordar cedo. Por isso treinar. por isso que aqui no coletivo, praticamente quase todos os dias, quem medita todos os dias é o Carlos e o Lucas, o 1 e o 8. Exatamente, tem a irmã que é 9, né? Então tem vários viscerais aqui, né? E fala sobre isso mesmo, né? Sobre ação, o vigor. Os uns têm muito disso, né? Uma força de ação, são imparáveis. Os detalhes, a organização, a ordem, a moral, a ética, são grandes professores. Eu falo que Platão, Sócrates é dessa galera aí. Os que nos vieram nos ensinar a ser melhores pessoas nesse mundo, né? Você que nos escuta aí, você está se reconhecendo em algum desses pontos? Você pode voltar um pouco até o episódio aí, de repente. Será que isso ressoa com você? Quem sabe? Porque são muitas nuances, né? De repente ressoa aí. Convido você a conhecer mais, continuar nos escutando aí, que o Marco tem muito conteúdo para passar, e fica até o final, porque se de repente não ressoou, tem muito ainda para mostrar dos arquétipos aí, né? Então continua, vamos lá. Se sentir no coração de perguntar também, não sei se dá para perguntar por aí ou pelo meu Instagram, tá tudo em casa, pode perguntar que a gente tá aí, né? Marco, uma dúvida, o 1, o 9 e o 8, eles são da mesma tríade? Isso, é a tríade dos viscerais, instintivos, corporais, eles têm essa coisa do cheiro mesmo, do corpo, né, do estado de presença, mais da raiva, né? Sim. Eles são os mais bravões, né? Que legal. Eles são mais controladores, mais bravos, né? Essa definição desse arquétipo, ele é feito através de uma análise, perguntas e tudo mais, né? Não é uma coisa que tá definido assim, né? Como você faz um cálculo lá num site e tá pronto, saiu o seu tipo. Não, irmão, esse é um estudo que já vem deslizando, né? Não o enneagrama da personalidade em si, mas o enneagrama é um mistério como a própria vida. A gente está falando de mais de 4.500 anos, né? Os estudos psicológicos muito fortes se instalaram em 1960 e 70, que começou a desdobrar tudo isso, né? Que inclusive a gente trouxe no outro episódio, né? A gente aprofundou sobre isso, sobre a história do enneagrama. Então vai lá no outro episódio, ouve. E inclusive pra gente saber o nosso tipo, a gente fez um questionário de mais de 50 perguntas com o Marco. Fizemos uma sessão maravilhosa com ele. Então é algo que é muito profundo. Não é só ouvir e você vai se identificar, lógico, mas aprofunda porque... Esse é o caminho? Vale muito. Existem diferentes tipos de assessments, né? Só que da profundidade que esse traz, porque é um trabalho psicoespiritual, né? A gente vai com questões muito profundas. Eu tenho diferentes formações em psicanálise, estudos da psicologia, mas esse é o que me norteia, porque é o que faz mais sentido, né? Das leituras do inconsciente. E agora já vamos mudar de tríade, né? Entrando no nosso mundo, né? O mundo das águas, das emoções, das relações, né? Interpessoais, do amor, muitas vezes também as relações, as questões relacionadas com a própria imagem. A gente vai no ponto 2 do enneagrama, que é uma pessoa extremamente emocional. E ela tem marcas profundas relacionadas ao abandono, à rejeição, ao não sentir o amor por si mesma. E isso é muito forte, porque a partir do momento que ela acredita que esse amor não está dentro dela, isso se torna tão insuportável que ela tem que buscar esse amor do outro. Então tem uma questão muito forte com o outro. E aí a crença muito forte, ela entra de uma maneira inconsciente em agradar as outras pessoas, em bajular, porque acredita que é dando que se recebe. E aí ela começa a se anular para si mesmo e olhar para fora. Então é uma pessoa que tem extrema dificuldade em dizer não. E o orgulho se manifesta em que lugar? A partir do momento que ela acredita que ela é imprescindível na vida das pessoas. Então ela pode saber o que é melhor para você do que você mesmo. E essa é uma maneira inconsciente de se colocar por cima do outro, porque tem sérios problemas relacionados à autoestima. Como tá sentindo a irmã?
Tá tudo bem, pode continuar. Se chorar, eu paro, tá? Tá bom. Tá, Eu já aceitei, já. Não, mas aí a gente tá falando do quê? Trazendo a cura, É a isso. transformação, porque esse é o lado que escraviza, porque dói muito, né, irmã? É, lógico, a hora que a gente começa a descobrir esses mecanismos e esses padrões, a gente fala, chega, não quero mais continuar repetindo isso. Essa é a virada de chave, porque eu vejo que toda dor que nós sentimos é a perda de conexão com a verdade sobre si. Quem eu sou verdadeiramente? Porque isso é a máscara. Então, o que o Enneagrama ele fala com muita clareza? É de 9 infernos pessoais ou de 9 bênçãos, dramas ou luz. É uma escolha. É o livre-arbítrio. Continuo na manada, aí, ou vamos lá, né? Fazer esse trabalho de superação, transformação e inspirar as outras pessoas. Então, agora a gente vem para o outro lado, que é o real. Essas pessoas, cara, é uma das frequências mais lindas energéticas que existem, porque fala do quê? A partir do momento que acessa o seu coração a qualidade essencial que é a humildade, acabou tudo. Porque ela já não precisa mais buscar fora. Ela sabe que ela é o próprio amor. E aí vem o fazer sem esperar nada em troca. A devoção, a caridade. São pessoas extremamente alegres. Você olha para elas e você já quer dar um abraço. Porque elas te recebem assim, com um abraço, com o amor, com o altruísmo, com a preocupação com os seres humanos, a preocupação com a família, com os amigos. Sabe? É aquele arquétipo da mãe que coloca todo mundo, vem aqui. Vamos colocar todo mundo aqui no quentinho, vamos abraçar, vamos beijar, vamos ser felizes, vamos amar. É verdade. Inclusive, quando o Marco vem aqui em casa, eu fico ali, né? Marco, você precisa disso, precisa daquilo. Aí ele fala, irmã, não aguento esse 2, viu? Porque, né, você já não vê mais a gente como seres humanos, né? Você vê a gente como números e tipos. Nada, irmã, muito pelo contrário. Se eu visse dessa forma, eu já tinha enlouquecido. As pessoas ficam falando que eu nem olho pra isso. Só quando começa, nada. Mas às vezes ela vem, irmão, você precisa de alguma coisa? Não precisa de nada, não. Eu já sei, né, que é o jeito. Não pode achar que eu faço por você. Aí eu dou um antídoto, né? Vou lá, faço alguma coisa por ela, dou um abraço, damos feedbacks. Mas eu não fico nesse lugar, não, irmã, pelo amor de Deus, né? Eu faço isso só com quem me procura mesmo de jeito profissional. E aí, de vez em quando, a gente dá um feedback. Saindo desse lugar, entrando em outra energia emocional, que a gente fala do ponto 3, está muito ligado a uma sensação e uma ferida relacionada à falta de valor. Então, essa pessoa, ela não se sente valiosa pelo que ela é. E desde pequenininha, ela sente uma falta de amor. E aí ela começa a se identificar. Dentro da cabecinha dela, ela fala, eu tenho que destacar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer as coisas para que eu seja admirado e as outras pessoas me vejam. Então é aquela criança que desde pequena já é o líder do grupo, é o melhor do futebol, olha pai, mãe, olha o que eu faço, isso e aquilo. E quando o adulto cresce, ele fica nesse mesmo lugar, porque são pessoas que elas se identificam com uma imagem criada de personagens que não são elas. E aí entra uma questão muito forte relacionada ao auto-engano. Falar de si mesmo, falar das suas conquistas, falar das suas coisas, mas no fundo o que existe mesmo é uma questão da autoestima muito baixa. Um auto-engano muito forte. Um mundo da vaidade. Porque ela está mostrando uma coisa para o mundo, né? Acaba se tornando muitas vezes escravos dos olhos dos outros. E isso é muito cansativo. Sim. É muito forte. Eu tenho uma mãe nesse lugar, né? Eu convivi com essa energia e, por outro lado, a partir do momento que eles fazem uma pergunta que todos deveriam fazer, que é quem eu sou verdadeiramente, tudo começa a mudar. Porque começa a fazer o trabalho sobre se conectar com o ser essencial e começa a soltar. E começa a sentir essa força e essa energia de quem eles realmente são em verdade. E eles conectam com qual energia? Da autenticidade, da veracidade. Cara, eu não preciso mais fazer nada. Eu sei quem eu sou, eu tenho a certeza absoluta quem eu sou. Então essas pessoas são grandes empreendedores. Eles têm uma força de ação e de superação que é surreal. Surreal. Eficientes, eficazes, encantadores. São aqueles modelos que nos inspiram a nos superarmos. Porque com eles é assim, tem uma meta e objetivo, o que eu tenho que fazer para resolver? Prático, pragmático, não para. E aí pode ser que seja um outro problema também. Porque são desassossegados, né?
Tem uma voz que vem de lá que fala, você vai fracassar, você tem que fazer, então fica fazer. Nós não somos um fazer humano, né? Nós somos seres humanos, aí eles param. No estado de consciência, eles param e eles entram no próprio flow, né? Na divina esperança. Eles veem que as coisas estão fluindo, eles não precisam acelerar o fluxo do próprio rio. É realmente fantástico. Que demais. Potência. Uau. Olha o poder de conhecer mais sobre essas características aí. E onde você pode fluir, onde você deve ter mais cautela. Fiquei até né? curiosa agora para conhecer uma pessoa do 3, porque a gente convive aqui no coletivo, a gente tem o 1, tem o 2, tem o 4, tem o 7, o 8 e o 9. Tem quase todo mundo aqui, mas eu vou dar um exemplo pro pessoal ver, assim, né, de pessoas famosas. Ayrton Senna era um 3. Michael Jordan, outro 3. Tom Cruise, o 3. Porque tem muito essa questão da busca do quê? Do sucesso. A busca deles é o sucesso, o status, bater os recordes. Michael Jordan era outro 3. É uma história que fala muito sobre os 3, né? Legal. A história do Michael Jordan mostra muito de uma época que ele tava muito no ego, que ele jogava só pra ele, e ele era o melhor jogador do mundo, só que o time não ganhava. E aí quando veio o Phil Jackson, ele muda o conceito, né? Trazendo muitas coisas da Índia, e aí eles ganham 7 campeonatos direto. Essa é a minha época, né? Assistam o documentário do Chicago Bulls, que, cara, que documentário, The Last Dance. É maravilhoso, fala muito da energia 3 mesmo, que é a energia da própria verdade, autenticidade, cara, solta, eu tô nem aí, minha vida não tá na mão das outras pessoas, porque nós, da tríade da imagem, nós temos essa questão, né? Sim. O que o outro pensa da gente, essa busca por aprovação, essa busca pelo amor que tá dentro de nós mesmos. E se a gente pula mais uma casinha, cai na minha. Cai na minha, que é uma energia muito ligado à energia 4, né? Então, essa personalidade tem uma ferida muito profunda ligada ao quê? Ao abandono, ao sentimento de vazio. Então, ela não consegue perceber tudo de maravilhoso que tem dentro dela. E ela tem um complexo mesmo de inferioridade, um senso de não ter valor. Isso é algo muito forte. É muito forte, porque leva o quê? A comparação. Então começa a comparar fora, de forma inconsciente, para sair perdendo sempre. E aí começam todos os movimentos. Eu busco ser único, diferente, especial. Ninguém me compreende. E aí começa a se perder no looping, né, da neurose do ego. Entra num labirinto de uma fantasia que não tem fim. Entra na melancolia, na rebeldia. E aí o mundo das relações é algo muito complicado. E fica com essa questão muito forte nos relacionamentos do puxa e do empurra. Então nós brincamos muito do mundo do Enneagrama, que essas pessoas não poderiam ter visto o filme da Disney. Porque elas acreditam na história do príncipe encantado. Que vai vir um príncipe encantado que vai salvar, mas muitas vezes isso não acontece. Então, transforma o sapo em príncipe, tem toda uma história. Mas eu brinco, mas na realidade o que acontece é esse profundo vazio, é essa sensação de falta. Então, essa montanha russa emocional, ela acaba destruindo com as próprias relações e a pessoa se sente muito atormentada, porque o que ela mais deseja é amar, mas ao mesmo tempo é o que ela tem mais medo. Então, olha como são os nuances da própria psique humana. O que ela faz? Ela termina antes o relacionamento com medo de ser abandonada, ou talvez nem o comece. Nossa. E aí, a partir do momento que essa pessoa, porque são pessoas que têm uma questão muito forte com o autoconhecimento, são grandes curadores, né? Porque eles vivem muito na dor, no sofrimento, na melancolia. Só que aí a hora que dá um basta e fala, cara, não é isso. Porque uma das coisas que a energia 4 fala é da busca da própria identidade. E com muita profundidade e intensidade, eles falam, cara, o que está acontecendo? Quem eu sou? E aí eles acessam uma energia muito poderosa, que é a energia do que? Da equanimidade. A equanimidade é o mais profundo equilíbrio emocional que a pessoa pode ter. Não importa o que está acontecendo fora. Não é tão bom nem tão ruim. É equilibrado. Porque, na verdade, tudo é neutro. Que legal. Tudo acontece, é neutro. É a interpretação que a gente dá para isso. Então, já traz essa energia muito mais equilibrada. E a partir desse lugar, essas pessoas são
extremamente criativas. Um dos nomes dados são os artistas, porque eles se expressam desde a profundidade dos seus sentimentos. Então, são extremamente sensíveis, muito emocionais. Só que diferente de antes, que entrava para dentro para se perder nas fantasias, agora ele entra para conectar com suas próprias emoções e sai desde um outro lugar. São pessoas que vieram questionar a própria ordem, né? Uau. Então, é um movimento muito lindo que acontece, dá essa energia quando ela está em equilíbrio, porque ela encontra também o amor dentro de si, começa a reconhecer a sua importância, já não escuta mais essa crença que fica falando que inadequado, que não merece o valor, que... Não é nada disso. Se empodera de si mesmo e já é um outro lugar da história. Muito maravilhoso. Que bonito. Muito maravilhoso. Eu vejo muito desse 4 na luz, em você. Gratidão, irmã. Aceito. Eu cansei de transitar do outro lugar, né? Eu fui conhecer e depois eu voltei. Que faz parte da minha própria experiência de vida, né? Mas é muito bonito mesmo nós reconhecermos e nós os parabenizarmos, sabe? Eu falo para todos vocês, todos os dias, dê uma dose de positividade. Maravilhoso. Porque o ego 4 é algo muito negativo também, né? Então, positividade, se parabeniza. A grande vitória vem das pequenas batalhas. Olha quanta coisa maravilhosa nas nossas histórias, olha quantas coisas nós conseguimos, a nossa busca, né? E isso realmente é um bálsamo mesmo. É verdade. Maravilhoso. E a gente tem uma facilidade tão grande de se culpar, né? Quando alguma coisa dá errado. E por que não se parabenizar quando algo, nem que for pequeno, dê certo, né? Porque isso, irmã, é a culpa inconsciente. É a culpa que vem lá de trás. É como se fosse uma bola de aço. Sim. Então, todo o trabalho do autoconhecimento, ele parte desse lugar. E quando nós damos esses mergulhos muito profundos, é que eu sempre falo, são os processos terapêuticos, sabe? Mentorias, processos, as sessões que te ajudam o quê? A levar nesses lugares que sozinho não dá para chegar. Verdade. Para navegar nessas águas mais profundas é preciso ajuda, né? Para mostrar para a pessoa, porque a gente vai falando assim, ao mesmo tempo o ego é muito inteligente. Sabe qual que é o problema, Lucas? De aprender o Enneagrama? Que o ego aprende junto. Olha aí. Então você tem que ser mais inteligente, não que tenha nenhum problema, eu tô brincando aqui. Mas é você sempre sobrepor a sua consciência e dar uma interpretação objetiva para os fatos. E não o mundo da fantasia. Eu lembro sempre da minha professora na Espanha, ela falava assim, Sol, identifica qual que é o seu maior medo. Se você conseguir identificar, cuidado, que teu ego vai levar exatamente para esse lugar. Porque o ego, ele tem aquela mania, ele quer saber tudo. Ele acredita que ele sabe, né? Ele é frágil, ele é defendido. Fala alguma coisa, já olha estranho. O que esse cara tá falando? Que nunca me viu? Tá falando que eu sou comparando as coisas, que eu tenho inveja? Tá tirando? Entende? É mais ou menos para esse lugar, né? E agora, pulando para outra tríade, né? E caminhando aqui já para os nossos mentais, que nós chamamos os mentais, o mundo da razão, o mundo da lógica, né? As pessoas que interpretam através da mente, nós temos no ponto 5, uma ferida muito forte, que é uma ferida ligada à inutilidade, à incapacidade. Então, essas pessoas têm uma percepção que elas têm que conhecer muito e acumular esses conhecimentos, que é a partir desse lugar que elas vão conseguir lidar com o mundo. Então, tem uma percepção que eles pensam assim, né? Não falam pra mim, mas eu sou um nada. E isso é muito forte, porque essas pessoas, elas têm uma aparência, assim, elas parecem ser mais frias, elas são mais cerebrais, dá pra sentir essa energia, porque elas tomam muita distância. Sabe aquela pessoa na escola que era chamada mais de nerd, que, sabe, que não encaixa, que sofre muito bullying, porque são pessoas muito tímidas, são pessoas muito introvertidas, elas parecem que elas querem entender o mundo. E aí, o que elas fazem? Elas ficam muito apegadas. Então, ela tem essa crença que ela tem que controlar aquilo que ela tem. E, principalmente, as suas emoções. Então, ela desconecta do corpo, desconecta do coração. É como se tivesse uma torneirinha que fechasse aqui dentro. A minha professora, ela sempre brincava, né? Ela falava que depois que inventaram a internet, já era difícil ver eles. Depois que inventaram a internet, eles desapareceram. Porque tem esse movimento mesmo, né? De se retirar, de estar fora, que nós brincamos e falamos que é a própria cova.
Então eles dão muito valor para sua privacidade, mesmo com as pessoas íntimas. Então com eles assim tem essa questão de chegar, mas chegar pelo plano mental, não muito com as emoções, com as interações, porque é muito difícil. Uau. É uma dor muito profunda, porque tem uma hipersensibilidade da alma. Eu lembro de um querido amigo que ele falava, quando eu era pequenininho, eu adorava observar as pessoas. Mas eu lembro quando eu tinha 16 anos, uma vez eu fui no shopping e vi que minha vida não era importante. Eu ficava olhando para as pessoas para aprender como conversar, para aprender como falar. Nossa. Não é que eu não sinto, é que para mim me dói muito sentir. Então é muito forte, né? E aí, a partir do momento que nossa, pelo amor de Deus, aqui a gente fala de um outro lugar da inteligência, né? Um outro lugar. Porque quando eles conectam com essa qualidade essencial, chamada abundância, o desapego, e eles começam a compartilhar, é maravilhoso. Porque não se trata de uma inteligência racional e lógica, se trata da inteligência da própria alma. Do próprio coração. Então eles são os grandes inventores da história. São aquelas pessoas que têm aquela sensibilidade de subir no campo, trazer informação e uau! Vi desde um outro lugar. Einstein era um 5, né? Stephen Hawking. Então são pessoas que é realmente mágico, porque solta aquela percepção do pouco. De pouca energia, de pouco disso. E aí tem os caminhos que ajudam também, né? De reconexão com o corpo e uma série de outras coisas. Então, abandona a mente, vem pro coração, compartilha suas emoções e é pura magia, né? Caramba. E o Steve Jobs, o que ele é? O orquestra? Steve Jobs 4, né? 4? Uau, isso. que legal. A criatividade que através... Esse é o diferente, o único, tá. especial, né? Que você vê simbolizado naquela maçã. A criatividade, a beleza, né? O ponto 4 fala da divina beleza. Então, essa percepção da sofisticação, do refinamento, do... Porque ele em si, ele não era um inventor. Ele era um artista. E um grande grau de persuasão, né? Ele distorcia a própria realidade com a fala dele. Estudei bastante de Steve Jobs para ver, e o caráter dele também, né? O caráter 4, difícil, as fases. É importante ver a biografia dele, dá para entender muito, porque a gente usa o Enneagrama para decodificar tudo. Países, pessoas, comportamentos, empresas. Isso não para, né? Porque a gente fala de frequências, de energias. Aqui a gente tá falando de comportamentos para ajudar a identificar. Mas não é disso que se trata das energias e dos níveis da consciência. Legal. Me diz uma coisa, você falou países, existem tipos dos países, assim? Opa! Uau! Que legal! Opa, a gente já vai chegar no país 7, que é o Brasil, né? O Brasil tem uma energia 7 muito forte. Se a gente vê um país 1 que a gente falou, qual que você acredita que seria um país 1? Dessa energia mais quadriculada, mais séria? Estados Unidos? Estados Unidos é uma energia 3, né? Ligado com a imagem, o make money, o sucesso, o status. A energia 1 muito na Alemanha, né? No Japão. Eu imagino isso. Mais quadrado, né? Tem toda uma história por trás disso também, irmã. Dá pra olhar pra esse lugar. Que interessante. Lá no meu Instagram, lá embaixo, eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz uns posts relacionados a isso. Entrando agora na energia 6, a energia 6 tem uma profunda ferida, uma sensibilidade mesmo, que é uma desconfiança de si. E a partir desse momento que a pessoa desconfia de si, ela desconfia do outro e ela desconfia de tudo. Essa criança, ela percebeu em algum momento da infância dela, tem uma questão muito forte com o pai, né? Que aquela pessoa que ela mais confiava, ela não pôde mais confiar. E aí ela fala, eu estou só. E nesse coraçãozinho vibra uma coisa chamada medo. E o medo é o medo, mas o medo deles é de outro lugar. E esse medo, ele cria uma ressonância na mente que coloca ela em dúvida. Então aquela pessoa que quer ter certeza de tudo. Ela quer controlar tudo com a própria mente, porque ela tem uma crença muito forte que o mundo é um lugar perigoso demais para sobreviver. E aí ela busca o quê? Nas figuras de autoridade se sentir mais confiante. Então ela tira a confiança dela e projeta fora. E isso é muito forte, porque acontece o quê? Esse medo se distorce em ansiedade. Então eles vibram muito forte na ansiedade. Mas uma coisa interessante, que tanto o 4 como o 6, né, são os subtipos mais diferentes que existem no Enneagrama.
Por quê? A energia do subtipo, né? A gente fala que os fóbicos que têm mais medo são aqueles mais céticos, são os mais leais, né? Eles estão aquela coisa da doutrina, tá? É aqui que eu fico. Aí o contrafóbico já é outro mundo, né? Confunde um pouco com os 8, eles viram e falam, mas por que 9 eneatipos e não 10? Então, é advogado do diabo mesmo, né? Você vai conversar com a pessoa, ela senta ali, ela questiona tudo e todos. Mas a partir do momento que faz esse caminho de volta, porque a gente tá falando aqui da divina coragem. Eles são os mais corajosos. Eles são os mais valentes. E aí eles param de ouvir a mente suspicaz e entram nesse coração. Porque o que é coragem? Coragem. Agir com a força inabalável do coração. Eles são muito leais, muito amigos, grandes colaboradores. São pessoas que trabalham com as causas nobres da humanidade. É uma frequência linda. O mundo da nova era tem muito dos 6, né? Que legal. Muito. Porque são o grupo, a comunidade. Cara, eles detestam preconceitos, racismos. Eles estão nesse movimento da comunidade, do grupo. O que a gente pode fazer para esse mundo ser melhor? E aí saem dessa prisão psicológica que tem que buscar a segurança fora deles. Porque aí que tá o problema. Essa busca pela segurança, esses estados, né, de covardia, de pânico, de medo, essa é a prisão psicológica do ego. Eles encontram essa força dentro deles com o pé aterrado com a força e acessando a divina fé, que vai muito além do acreditar. A fé tá ligado mesmo a esse poder da própria alma. Eles sabem, bota o pé que Deus coloca o caminho. Aí é coisa linda. Que bonito. Me fala um 6 famoso, assim, porque eu não conheço nenhum Freud 6. era um 6, né? Ah. Allan Kardec, que escreveu o Livro dos Espíritos, era um 6. Eles fazem que são muito inteligentes, né? Porque o 6, ele traz o centro da própria orientação. Então ele tem uma mente associativa, assim, que é fantástica. E essa estratégia por segurança e se precaver dos riscos, quando é usada de uma maneira sábia, eles sabem onde navegar. Então é muito fantástico. E partindo agora pro nosso último do dia de hoje, né? A energia 7 do Enneagrama, na qual por bastante tempo eu estive identificado nesse lugar, né? E essa já é uma outra história, mas é muito forte, porque o 7 fala de uma ferida ligada ao seu vazio, uma ferida ligada à dor. Então eles desenvolvem uma crença muito forte que a vida está em todos os tipos de felicidades e diversões, que eles têm que buscar o prazer em todas as coisas. Então é um caráter muito hedonista, mas tem um porquê. Porque essa criança, ela foi ferida na sua sensibilidade. Então se fala muito de estados de quase morte, onde essa criança teve uma percepção, cara, eu quase morri. Para esse lugar eu não vou nunca mais. Então ela foge da dor de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então no estado mais da sombra, né, leva muito para a questão da superficialidade. Aquela pessoa fala demais, ri demais, brinca demais. Muita festa, muita farra. Esse é o lugar, irmão. Muita festa, muita farra, porque tem a questão da gula. Então, para preencher esse vazio, que é o vazio da própria falta de presença, ele vai buscando isso fora. Então entra num ritmo muito frenético, hiperativo, né? Muitas crianças são mal diagnosticadas com déficit de atenção, mas são 7, porque eles estão buscando preencher esse vazio com as coisas externas. Essas bebida, álcool, comum, drogas, telas, pensamentos, mas a partir do momento que são... Olha, esse é também um dos tipos que tem uma inteligência que é surreal. E a partir do momento que ele entra no estado de presença, no aqui e no agora, e ele acessa a sobriedade, tudo muda. Porque o que ele percebe? Que ele já não precisa mais buscar os estímulos fora. Ele percebe que tá tudo dentro dele. É como se Deus olhasse para ele e falou, vai lá, aproveita tudo. Só que isso não tá fora de você, tá dentro de você mesmo. Então eles têm essa capacidade, né, de ver o pequeno detalhe das coisas. É uma energia maravilhosa, porque eles são muito leves, né? Sim. Leves, divertidos, esses espíritos livres, aventureiros. É uma energia, cara, é surreal de maravilhosa. É apaixonante, né? É apaixonante, é o flow, né? Não vamos nem entrar nesse lugar, mas é o flow. É o flow, porque ele conecta consigo mesmo e traz essa profunda gratidão.
traz esse estado de presença no aqui e no agora. E aí eles acessam o que nós chamamos, né, o lado espiritual do Enneagrama, o divino trabalho, o santo trabalho, algo que está muito além deles. E aí é uma verdadeira magia, né? Tem muito com a energia da criança também, os sets. É muito, muito espetacular quando eles conseguem, porque a questão com eles é parar. Sim. É o que minha mestra sempre falava, que se vê eles chorando, deixa. Não interfere nesse momento que é sagrado que o céu abre, porque ele percebe que a partir do momento que a dor não vai matar ele vai trazer grandes aprendizados. Que legal. Ele vai conectar com as emoções, porque a questão dos mentais é que são os centros de inteligência, né? Então esse centro ele tá bastante desconectado do coração. Então é um caminho de volta para casa. Porque é disso que se trata, gente. Um caminho de volta para casa. Que A maravilha. recordação de si, de quem nós somos em essência, vivendo através das qualidades que nós temos e resgatar tudo isso que eu falo, nós temos a possibilidade, meu trabalho está relacionado a isso, irmão. É transformar não, peço perdão, a ajudar as pessoas, ser um agente onde coloque essa informação, esse mapa divino na mão delas, para que elas possam ser as terapeutas de si mesmas, Sim. os mestres de si. Nossa, é muito, muito poderoso mesmo. A gente tá fazendo a mentoria de carreira com a Mel e é tão interessante porque às vezes a gente tá aqui, né, falando de autoconhecimento, espiritualidade, falando sobre o nosso combinado com Deus, mas numa mentoria de carreira, por exemplo, tem teste de Enneagrama. Porque se você vai trabalhar, se você vai conviver, se você vai formar uma equipe e você souber os tipos de pessoas ali, esses arquétipos de personalidade das pessoas, tudo isso facilita demais nas nossas relações. Isso eu sinto que é um acelerador, um catalisador para a gente evoluir, né? Como seres humanos, como coletivo. Genial, genial. Eu convido vocês a estudarem mais, a pesquisarem mais, pega lá o perfil do Marco, tem sempre uns reels matadores ali, trazendo coisas que vão surgindo de insights, né, Marco? É isso, é sobre isso, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. E a partir do momento que eu vejo que o grande poder do autoconhecimento, existem todos os caminhos que levam para o mesmo lugar, para dentro de si, para a nossa essência. Mas a partir do momento que eu trago o autoconhecimento, eu trago a liberdade de escolha. Então eu tenho a capacidade de transformar a minha vida, de fazer escolhas conscientes. Eu olho e falo, por esse caminho eu já não tô mais afim de ir. E eu olho para esse irmão, para essa irmã, um namorado, um pai, uma mãe, um filho, eu trago uma comunicação assertiva, é uma inteligência Olha aí. relacional. Nossa. Eu compreendo o que está por trás de você porque é inconsciente. Então nós estamos falando do inconsciente. Era como Jung falava. Enquanto não transformar o inconsciente consciente, a pessoa vai pela vida chamando de destino, dando cabeçada. E vai acontecendo muita coisa até a hora que ela volta. Porque eu falo que nosso livre-arbítrio ele vai até um ponto, né? Eu vejo que essa inteligência divina, ela tá sempre guiando a gente para onde? Para evoluir. Porque tudo está em movimento. Tudo evolui. Eu sinto que uma das coisas que os seres humanos mais buscam é a liberdade, né? É ser feliz, é ser livre. E quando a gente fala de autoconhecimento, é como você disse, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue alcançar essa liberdade, porque a gente vai se libertando desses padrões, dessas crenças que nos aprisionam, né? Agora eu vou olhar como analista. Porque é real. Olha como é maravilhoso. Porque você está falando desde a sua alma e da sua essência. O ponto 2 fala da divina liberdade. A divina liberdade vem da onde? Quando você consegue conectar a sua vontade com a vontade de Deus. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sim. Eu não tô na mão de ninguém. Eu sou no flow. Por isso que a gente colocou esse tema, prazer em me conhecer. Graças a Deus, prazer em me conhecer, Marco. Eu tô muito feliz com você. Prazer, irmão, gratidão. Gratidão. E é como a nossa irmã Mel fala, quanto mais profundo eu me conheço, mais profundo eu vou na minha vida, mais longe eu vou na minha vida, mais saltos eu dou na minha vida em direção ao meu sucesso, em direção à minha autorrealização, em direção a relações saudáveis, em relação a tudo, né? É isso, porque se melhorar, melhora. Vou falar que nem ela. É isso. Tem que vir quebrar com essas crenças. Deixar de escutar a mente condicionada.
Porque muitas coisas, eu sempre brinco, né? Minha mestra falava isso na Espanha. Se existisse a telepatia, já não existia relação entre os seres humanos. Então, nesses processos terapêuticos, a gente trabalha com coisas que até nós, muitas vezes, temos medo de olhar. E é nesse lugar que está a cura. E o Eneagrama traz desse lugar mesmo, né? De trabalhar esse dark side, esse lado mais obscuro, levar a luz da consciência e adeus, bora, outra, vem. É isso. Arro. E para isso a gente tá manifestando aqui, né? Fizemos esse episódio que temos um convite muito especial para você. Estamos manifestando aí uma jornada, né, Marco? Uma jornada que tem encontros online e presencial. Quer falar um pouquinho? Aceito. Aceito porque eu faço o que eu amo, né? E isso me motiva muito, me entusiasma muito. E a gente tá fazendo essa parceria, né? Eneagrama da Consciência, Tribe Zen, para trazer um curso introdutório, né? Que a gente colocou esse nome tão bonito, né? Prazer em me conhecer, onde nós vamos ter alguns encontros, a gente vai comunicar para vocês, trazendo esse conhecimento muito profundo, não só para vocês, mas para as pessoas que vocês também amam. Então é muito lindo quando você está nesse lugar e você pode se encontrar com uma ciência psicológica que te olha com amorosidade e gentileza, que traz explicações, que traz caminhos tão profundos para sua própria transformação. Verdade. E além disso, olhar para o outro, né? Aquela pessoa que sempre fala, agora sei, agora eu estou também te conhecendo. Agora né? eu te vejo, né, como no Avatar. Agora eu te vejo, agora eu sei, agora eu entendo a motivação profunda que está por trás do seu comportamento, sem julgamento, É só isso, com amor e pessoal. compaixão. Vem descobrir o prazer de se conhecer com a gente, vem participar dessa jornada. A gente vai disponibilizar nos nossos perfis, né? @Eneagrama da Consciência e @TribeZen. Lá na bio a gente vai deixar o link com a página. E uma coisa importante que a gente vai trazer um conceito de curso revolucionário, né? A gente vai trazer desde um outro lugar mesmo, desde a formatação dele, a proposta da consciência das pessoas que vierem. Então, o pedido é, vem com o coração aberto, vem com a xícara vazia, vem com consciência, porque vai ter muita transformação nesse lugar, irmã. Estou muito empolgado, muito feliz. Gratidão. Se vocês chegaram até aqui, eu tenho certeza que é o lugar para vocês aí. Tamo junto. A intenção é que a cura aconteça de forma global, né? Universal. A gente consiga sempre caminhar nessa direção de nos ajudar, nos relacionar e fazer isso através de eventos como esse é muito gostoso. Então, vamos ficar próximo, vamos caminhar para a mesma direção. E se você tiver interesse, manda um recadinho pra gente, manda um DM lá no Instagram, que a gente coloca no grupo do pessoal que vai participar. É isso. Gratidão. É isso. É Beijo no isso. coração, gratidão. Fé no flow. Gratidão, breve. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.